ver na Constituição de 1988, quando ela define a cultura como aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo. Ora, aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo pode ser, por exemplo, o noticiário policial diário. Nós não podemos negar que o narcotráfico seja uma expressão do modo de ser nacional do presente. Então, narcotráfico é cultura, prostituição infantil é cultura e assim por diante. Este artigo da Constituição, ele expressa, vamos dizer, uma espécie de horror à ideia qualitativa de cultura. Algo que eu creio que isso tem algo a ver com este fundo aí que você descreveu. Ou seja, a cultura não é definida mais, nesse sentido, nem como cultivo e nem como culto. Ora, a ideia de cultivo pressupõe a ideia de melhoramento. Ou seja, a cultura não pode ser simplesmente aquilo que dá testemunho de um estado de coisas, mas aquilo que melhora e eleva esse estado de coisas, justamente ao contrário de simplesmente dar um testemunho passivo e não valorativo. A ideia de cultura, além de estar ligada a cultivo, também está ligada à ideia de culto, que é a mesma coisa que devoção. Então, esta ideia implica necessariamente a ideia de algo que é melhor, de algo que merece a nossa atenção, merece o nosso amor, merece o nosso respeito. E esta ideia de valor culmina, então, naquilo que Platão chamava o supremo bem. Ora, nós sabemos que o supremo bem não é uma coisa muito fácil de você definir ou encontrar, ou mesmo intuir de longe. Mas esta dificuldade mesma faz parte da própria dinâmica da cultura, onde, ao longo dos milênios, nós vemos uma sucessão de esforços humanos para conceber o que seria o supremo bem ou a suprema meta da existência. A necessidade de ter um supremo bem, ela é tão grande que, no século XX, um grande psiquiatra, Viktor Frankl, diz que a perda da noção do sentido da existência, ou da noção do supremo bem, está na base de todas as neuroses e psicoses. E Viktor Frankl descobriu isso em circunstâncias particularmente dramáticas, pois, sendo prisioneiro de um campo de concentração, ele, desde o primeiro dia, ele teve a preocupação de se perguntar qual a diferença decisiva que fazia com que algumas pessoas suportassem aquela provação bravamente e saíssem até engrandecidas, enquanto outras se degradavam e desmontavam como uma montanha de geleia. E ele descobriu que as pessoas que se saíam melhor daquele desafio eram aquelas que tinham uma meta ou um valor ao qual servir, ou, como diz ele, o sentido da vida. Então, a cultura, ao longo dos milênios, foi definida como um conjunto de atividades e de esforços humanos voltados à descoberta, à contemplação do supremo bem ou do sentido da existência. A nossa Constituição nos coloca exatamente nos antípodas disto, definindo como cultura o que quer que, com valor ou sem valor, dê testemunho de um modo de existência. Ora, o modo de existência é um simples estado de coisas, é um dado empírico e não um valor de maneira alguma.